Nós não seremos novinhos para sempre. Nós não teremos vigor para sempre. Um dia o cansaço vai chegar, a fadiga vai chegar, a velhice vai chegar e a morte vai chegar. A primeira coisa que Paulo destacou no capítulo 5 é que se a nossa casa terrestre desse santuário se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício preparado não por mãos humanas, mas eterna nos céus. Então Paulo está falando de dois tipos de casa: a nossa casa terrena que nós moramos aqui e a nossa pátria que é o céu. Nós vivemos aqui, casamos aqui, construímos família aqui, mas o nosso olho tem que estar no céu. Então o Espírito Santo impulsiona Paulo, e assim que eu comecei a ler isso aqui, Jesus Cristo foi me levar na conversão de Paulo, na conversão de Saulo. Quem é que tem Bíblia aí, se quiser marcar Atos capítulo 9, vai narrar a história da conversão desse homem. A Bíblia vai dizer quem era esse camarada. Um camarada que nutria um ódio pelos discípulos do Senhor. Um camarada que respirava ameaça contra quem servia ao Senhor. Um camarada prepotente, arrogante. Na linguagem, no tempo dele, a Bíblia vai dizer que Paulo era superior a todos os jovens da sua época. Um camarada inteligentíssimo. Um camarada que entendia da lei do Senhor. Um camarada que defendia com unhas e dentes a religião que ele acreditava. Mas agora, movido pelo ódio, movido pela violência, movido pelo extremismo religioso, Paulo sai de Israel, Paulo sai de Jerusalém, capital de Jerusalém, e decide se deslocar até a Síria, Damasco, capital da Síria, e agora vai caçar para prender os discípulos do Senhor. Só que algo muito interessante acontece aqui nesse dia. A Bíblia vai dizer que próximo ao meio-dia, uma luz brilha diante de Paulo, brilha diante de Saulo até então. E a Bíblia vai dizer que todos eles caíram por terra, cegos. E a voz no meio da luz vai dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui vai se dar o início da conversão desse homem. E a primeira coisa que eu quero destacar é que o pilar de quem se está em Cristo é reconhecer a sua cegueira espiritual. Quando Jesus chega na nossa vida, as escamas caem dos nossos olhos. Aquele homem que era cego, aquele homem que era envolvido com tanta coisa, Jesus chega e agora ele começa a ter uma novidade de vida. Saulo agora é conduzido para dentro de uma casa, ficou 3 dias cego. Deus levanta um homem, vai até a casa de Saulo e fala: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me trouxe até aqui para que eu orasse para você, para que você recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Então agora eu pude perceber um camarada que antes era extremista religioso, um camarada que antes era violentíssimo contra todos aqueles que eram contrários àquilo que ele defendia, agora rendido aos pés do Senhor e começando uma vida nova, salvo, liberto, e contribuiu para quase que 60% do Novo Testamento. Quem está em Cristo, a vida dele vai ter que mudar. Não tem como eu estar em Cristo, a minha vida ser a mesma vida. Nós estamos vivendo um período que a gente até vem para a igreja, mas continua as mesmas pessoas, continua rebelde, continua desobediente, continua ingrato, continua irreverente, não respeita nada, não respeita ninguém, não respeita os limites estabelecidos pela palavra de Deus. É verdade. Não existe cristianismo sem regras. E nós estamos vivendo um período que a gente quer fazer o que dá na telha. A pior ruína do ser humano é quando ele faz o que dá na telha. Aleluia a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, ele foi muito preciso. Jesus, ele foi muito cirúrgico em usar Paulo. Ele vai dizer: se alguém está em Cristo. Eu gosto de ler o texto com calma, com tranquilidade, porque isso nos dá mais uma noção das coisas. Se alguém está em Cristo, e a pergunta é: estamos em Cristo? Será que realmente estamos em Cristo? Porque algumas evidências vão ter que se destacar sobre quem está em Cristo. Quem aceitou Jesus ontem, ele já começa a mudar dentro do seu interior.
Não tem como aceitar Jesus. A revelação da palavra do Senhor, quando vem no nosso coração, a primeira coisa que acontece foi o que aconteceu com Isaías quando viu a glória de Deus. Eu comecei a ler homens que teve encontro com o Senhor e como foram a vida desses homens depois disso. A Bíblia diz aqui, Isaías no capítulo 6, a Bíblia diz aqui, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Assim que ele tem a revelação da glória do Senhor, a primeira atitude dele foi falar: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente enxerga Jesus é enxergar quem somos. É enxergar a situação que estamos. Aleluia, Senhor. É enxergar o estilo de vida que vivemos. Aleluia. Para aí sim, Jesus começa a entrar no nosso coração e promover algo que a gente chama de regeneração. Aleluia, Deus. E o que é regeneração? E o que é regenerar? É gerar outra vez. Alguém que nasceu de fato. Alguém que está vivo. Alguém que está andando, está falando, está comendo, está bebendo, está transitando, está comprando, está vendendo, mas ainda ele precisa nascer da água e do Espírito. E o que me chama a atenção é que esses dois personagens que eu citei, Isaías e Paulo, eles vão ter um encontro diferente, mas com o mesmo Deus. Em ocasiões diferentes, em lugares diferentes, ambientes diferentes, ambos diferentes, mas o mesmo resultado, uma mudança radical de vida. Aleluia, Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus ele começa a pregar em Jerusalém. Jesus começa a adquirir fama. As pessoas vinham de diversos lugares para ver Jesus pregar, para ver Jesus curar. Diversas pessoas começaram a assistir Jesus em Jerusalém. A palavra de Jesus começou a ganhar lugares cada vez mais distantes. As pessoas ficaram sabendo da fama de Jesus em curar, em libertar, que Jesus era diferente dos demais. E de repentemente, essa palavra também começou a incomodar os fariseus. Alguns de maneira negativa, taxando Jesus como um endemoniado. Outros de maneira positiva, acreditando que de fato Jesus era o Cristo que havia de vir. E nessa perturbação estava Nicodemos. Nicodemos então ele vai tomar uma decisão de ter com Jesus de noite. Não há nada de errado em encontrar com Jesus de noite. O que eu acho interessante é que nós estamos vivendo um período que parece que as pessoas têm vergonha de assumir que são cristãos. As pessoas assumem qualquer coisa, mas falar que é cristão na roda de amigos, falar que é cristão no trabalho, falar que é cristão numa faculdade, falar que é cristão no ambiente de trabalho, você até é cristão, mas ninguém sabe quem você é. Nicodemos então, ele toma uma decisão arriscada, porque ser flagrado andando com Jesus era um risco naquela época. Jesus estava alvoraçando Israel. Então uma parte de pessoas tinha prazer em andar com Jesus e outra parte de pessoas tinha vergonha de andar com Jesus. E Nicodemos então vai ter com Jesus e reconhece isso. Fala: mestre, eu bem sei que você é de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus olha dentro do olho de Nicodemos e fala: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E isso me perturbou quando eu comecei a ler, que eu estou falando de um camarada que nasceu na igreja praticamente. Um camarada que entendia tudo da lei de Moisés. Um camarada que todo final de semana estava na igreja. Um camarada que tinha rituais de culto todos os finais de semana. Um camarada extremamente habilidoso no que se refere a servir ao Senhor. E de repentemente ele com expectativa, Jesus lança outra palavra no coração dele. Aqui eu acabo de perceber que nós corremos o risco de estar anos na igreja sem nunca ter conhecido o Senhor. É verdade, Jesus. E como a gente vai amar quem a gente não conhece? Como? Como eu vou amar quem eu não conheço? Como eu vou amar se eu não tenho sentimento nenhum, não tenho proximidade nenhuma, não tenho
questão é, nós estamos querendo conhecer o Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente só vai saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus aprova, o que Deus não aprova, com relacionamento com o Senhor. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. Quem quer andar com Deus é caminhar junto, é trocar uma ideia. Eu acabei de perceber que nós somos mal educados com o Senhor. A gente chega aqui, joelha, ora, e a resposta vai embora. Não espera a resposta do Senhor, não espera o Senhor responder. Só você que fala, só você apresenta as suas queixas. Agora nós estamos com sensibilidade para entender que o Senhor está falando conosco. A gente precisa entender que Jesus fala com a igreja ainda. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu creio nisso. Jesus fala com a igreja. Jesus manda parar. Jesus manda avançar. Jesus diz para o pregador que é hora de ouvir, não de falar. Jesus diz que, ei, é o momento de você ficar quietinho, vai ser só eu e você. Nós precisamos entender em que estação nós estamos, porque senão a gente fica perdido, anos na igreja de maneira perdida. Quando eu li isso aqui, o Senhor Jesus Cristo me fez cair no chão, em maneira de chorar diante do Senhor, porque a gente corre o risco de passar anos da nossa vida sem conhecer o amor do Senhor. Estamos envolvidos com tanta coisa, estamos preocupados com tanta coisa. É futuro, beleza, joia. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. Então nós temos uma ganância desenfreada, num descontentamento desenfreado. Nós estamos num período em que nós estamos insatisfeitos com tudo. Ou seja, não temos tempo para conhecermos. Não há esse que para meia hora para falar, eu vou ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos numa correria tão doida que se nós nos deixarmos levar, nós passamos meses sem ler a palavra do Senhor. Anos sem ler a palavra do Senhor. Anos sem ler um capítulo inteiro de Bíblia. Um livro inteiro da Bíblia. Anos da nossa vida. Ou seja, anos da nossa vida desperdiçados. É verdade. Isso que é muito sério. Eu costumo sempre dizer que Jesus era cercado de pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. Havia pessoas que tudo que Jesus falava era motivo de alegria para o coração deles. A palavra podia ser dura do jeito que fosse, trazia satisfação para o coração deles. Outros, por sua vez, Jesus apenas falava alguma coisa e todo mundo já vazava. Esse crescimento desenfreado da igreja me alegra e me assusta. Porque de contrapartida a igreja está crescendo em quilômetros, mas a igreja não está crescendo em profundidade no conhecimento do Senhor. Então não há nada de... Então quebra paredes dentro da igreja, mas o povo continua analfabeto de Bíblia. O povo continua sem conhecer o Senhor. A Bíblia vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o caminho da manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Agora pensa você, passa anos na igreja sem conhecer o dono da igreja. É verdade. É a mesma coisa de você dizer que você é fã de Neymar. Eu sou fã de Neymar. Eu tenho a camisa de Neymar. Eu sei quem é o pai de Neymar. Eu sei quem é a mãe de Neymar. O filho de Neymar. Mas Neymar nem sabe quem é você. Não está nem aí para você. Não sabe nem que você existe. Assim é o dia que a gente chegar diante do Senhor. Mas Senhor, eu te conheço. Eu estava lá na igreja. Eita Deus. Eu não te conheço. Então isso aqui não é para quem não é crente. Essa palavra do apóstolo Paulo é para nós, é para a igreja do Senhor. Porque Jesus não vai chamar a atenção de quem está lá fora sem primeiro chamar a nossa atenção. Glória a Deus. A Bíblia fala que o juízo vai começar primeiro na casa do Senhor. Então todas as palavras direcionadas aqui não é para quem está fora, é para quem está dentro. Agora não adianta estar dentro com o coração estando fora. É verdade. É só Jesus que conhece a intenção do nosso coração. A gente precisa entender que pecar
acordo com um homem feito em cartório. Acordo com Deus é aliança debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Por isso não brigue com a aliança que você fez com Deus. Aleluia. Que haja em mim, que haja em você a unção de Nabote. Amém. Ainda que acabe e te faça propostas, mas que você diga: eu não me vendo, porque eu não vendo o que é do meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a intenção de Paulo em dizer isso aqui. Quem está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Aleluia. Corremos o risco de nascer em berço evangélico e mesmo assim não estar em Cristo. Jesus Cristo só teve 2 episódios que Jesus Cristo vai chorar na Bíblia, pelo menos narrado na Bíblia. Um adiante do sepulcro de Lázaro, no menor versículo do Novo Testamento. Jesus chorou. João 11:35. E diante de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Jesus ele é rejeitado por Israel. Aqueles que deveriam o amar o rejeita, e aqueles que tinham tudo para o rejeitar o amam. Aleluia. Pessoas as mais esquisitas da sociedade se jogaram nas palavras de Jesus, e as mais entendidas da lei foram as que desprezaram o Senhor. Quando a gente lê isso, dá um nó na cabeça da gente. As pessoas esperavam Jesus, e quando Jesus veio, eles desprezaram Jesus. E as pessoas que estavam com os dias contados para morrer, quando Jesus surgiu, eles viram em Jesus a luz. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus ele olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajudar vocês, Glória a Deus. como a galinha ajuda os pintinhos debaixo das asas, Aleluia, e vocês não quiseram. Eis que agora a vossa cidade ficará deserta. Vocês não me verão mais, até que venhais a dizer: bendito que vem Aleluia a Deus. em nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus chora por Jerusalém, uma nação eleita, um povo separado, um povo adquirido por Deus, tirado da escravidão, tirado da servidão, tirado com braço forte, com mão poderosa, como começaram a dizer aqui, introduzido numa terra que manda leite e mel. Diariamente o Senhor cuidava de Israel. Não faltou pão, não faltou água, não faltou a veste, não faltou recurso. Todos os dias o Senhor era o calor, era a coluna de fogo para proteger do frio, e a coluna de nuvem para proteger do calor. Todos os dias o Senhor honrava com a sua palavra e visitava Israel. O que me chama a atenção é que Israel, perambulando pelo deserto, rumo à terra prometida, Deus estabeleceu algo que eu acho muito interessante, chamado o culto dos tabernáculos. O que era o tabernáculo? Era uma igreja ambulante. Israel parava, armava as barracas e lá armava também a tenda da oração, chamada de tabernáculo. Para que serviu o tabernáculo? Primeiramente, é para eles entender que a presença do Senhor era contínua com eles. Jesus não estava um dia sim, um dia não. Deus estava todos os dias com eles. E o que eu acho interessante é que quando Israel ia armar as suas tendas, eles faziam como se fosse um círculo, e ninguém estava onde queria. Era o Senhor que direcionava onde cada tribo havia de permanecer. E o que me chama a atenção é que a tenda do Senhor, o tabernáculo, permaneceu no meio do arraial. Quando a tribo de Judá abria as portas, já estava de frente com o tabernáculo do Senhor. Ou seja, todo Israel, quando abria suas portas, se deparava com a glória de Deus. Isso aí para dar a entender que o centro do homem é Deus. Nós podemos fazer o que querer, mas se Deus não estiver no centro da nossa vida, nós estamos caminhando no caos. Jesus está vindo aí e nós não temos mais dúvida disso. Eu costumo dizer que Deus está levantando uma igreja de dentro da igreja. É o que a gente chama de duas igrejas: a igreja visível e a igreja invisível. Mas o que é isso? Vou explicar. Então, glória ao Senhor. Aleluia. Jesus não vê placas, Jesus vê gente.
Jesus não vê assembleia, Deus é amor, presbiteriano. Jesus não vê nada disso. Jesus olha e fala: ali só tem um que serve. É isso que Jesus vê. Então, quando Jesus vier, Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Às vezes Jesus vai chegar na igreja que tem 1000 pessoas e só vai levar 5. Jesus vai chegar na igreja que tem 100 pessoas e só vai levar 1. Essa é a igreja invisível do Senhor. Amém. Esse aí é o que serve ao Senhor, ainda que todos não vejam. É verdade, Jesus. O que me chama a atenção é o comportamento de Jesus. Tem pessoas que pensam que aceitar Jesus, nós estamos oferecendo uma propaganda sem graça de Jesus. As pessoas que nos olham nos vê sem graça, nos vê pálidos, parece com a vida amargurada. Eu não vi isso em Jesus. Eu não vi isso no apóstolo Paulo. Homens que sofreram. Nós não sofremos nem 5% do que esses homens sofreram. E a gente apresenta uma vida cristã tão sem graça. As pessoas que estão ao nosso lado não sentem nada quando estão perto da gente. Não sente glória nenhuma. Não sente paz nenhuma. Afinal de contas, quem está em Cristo tem paz. Amém. Se você não tem paz, você não tem Cristo. Eu não estou falando da ausência de problema. A arte de estar em paz em meio à guerra. É essa paz que eu estou falando. Então, nós estamos oferecendo uma propaganda sem graça de Jesus. As pessoas nos olham e nos veem pálidos, sem graça, amargurados. Chega um camarada que é cristão, para quem não é cristão, ele começa a contar as suas misérias, chorar. Rapaz, a minha vida não. Quem é que quer aceitar Jesus, Senhor? Quem quer aceitar Jesus? Se a imagem das pessoas têm de Jesus sou eu, e eu que diz, sou servo do Senhor, estou com uma vida tão sem graça, uma vida tão atrasada, que compra e não paga, uma vida rebelde, uma vida ingrata, uma vida desobediente, que acha que faz o que der na terra. Ninguém aceita Jesus, mas de contrapartida, no céu também não. Ou seja, fecha a porta do céu. Você não entra e nem deixa quem está querendo entrar. Era isso que os fariseus faziam. Era isso que os fariseus faziam. A imagem que eles tinham de Deus eram os fariseus. Ninguém via Deus, via os fariseus. E os fariseus com aquelas rouponas estilosas, aquelas rouponas bonitas, aquelas roupas confortáveis. Qualquer um que via um fariseu na rua, vai ser um santo homem de Deus. A veste bonita, o peitoral de Moisés, o peitoral com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, um turbante na cabeça, lenda no braço, o cara todo equipado com a lei do Senhor. Mas eram homens que por dentro estavam mortos. Era homem que a casca estava boa, mas por dentro estava morto. Esse é o meu medo nesses últimos dias. Da gente estar com a aparência legal e aqui por dentro está morrendo. A imagem que Israel tinha de Deus eram os fariseus. Mas sabe o que os fariseus faziam? Abraçavam quem tinha dinheiro e menosprezavam quem não tinha. Se tivesse dinheiro eu ia na casa, se não tivesse eu não ia. Isso é que os fariseus faziam. Se fosse pobre, nem era próximo deles. Mendigo eles não abraçavam. Moradores de rua eles nem olhavam para a cara. Se fosse cego eles pensavam que eram malditos de Deus, eram amaldiçoados por Deus. Aí Jesus chega e abraça quem ninguém queria abraçar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está perto de quem ninguém queria estar perto. Jesus não se aproxima de quem ninguém queria se aproximar. Jesus não começa a conversar com quem ninguém queria conversar. Jesus não empresta os seus ouvidos para quem ninguém queria dar ouvidos. Eu costumo dizer que uma das maiores pregações de Jesus registrada no livro de João foi dita para uma mulher só. A mulher prostituta, a mulher samaritana. O maior sermão de Jesus, falando que nem neste lugar, nem em Jerusalém é o lugar de adorar o Senhor. Mas vai chegar o dia, esse é o dia, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Jesus conversando com aquela mulher começa a falar de culto. Jesus pede água, ela fala de culto.
Agora nós vamos falar, mas peraí, vocês falam que Jerusalém que é o lugar de adorar. Vocês falam que em Israel que é o lugar de adorar. Em Samaria que é o lugar de adorar. Aonde que é o lugar de adorar? Nem lá, nem aqui. Vocês adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Quando eu entendo isso, eu entendo que lá no meu trabalho é uma pequena porção da igreja do Senhor. Aonde eu estou é uma pequena porção do Evangelho do Senhor. Nós estamos perdendo tempo demais com coisas inúteis. Nós gastamos horas da nossa vida na internet e não paramos 2 minutos para a Bíblia. Como vai conhecer a Deus se não se importa com Deus? Como vai conhecer a Deus se não gasta nem 2 minutos de oração? Conhecendo o Senhor. Eu não estou falando aquela oração meia boca de falar, Jesus me abençoe e me dá isso. Eu estou falando, Jesus, revela a sua glória no meu coração. Nós não seremos conhecidos por números de pessoas. Nós seremos conhecidos por intensidade em servir ao Senhor. Mateus capítulo 7, no versículo 21. Pode dizer, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É um dos versículos que eu mais tenho medo na Bíblia. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí começa a vir uma lista de supostos homens que diziam Senhor, Senhor. Fala, mas Senhor, no seu nome eu não preguei, no seu nome eu não profetizei, no seu nome eu não cantei, no seu nome eu não expulsei demônios, no seu nome eu não curei. Verdade, você curou, mas eu nunca te conheci. Isso dá um nó na cabeça da gente. Como é que Jesus vai dizer que não nos conhece? Jesus está mentindo? Ele não conhece? Como assim não conhece? Eu estou aqui hoje. Jesus não te conhece como filho. Jesus pode até te conhecer como um qualquer, mas como filho. A primeira característica de um filho é a obediência. Então serve a Deus, mas não obedece, não serve. Serve a Deus, mas não respeita a Deus, não serve. Serve a Deus, mas não honra a Deus, não serve. Serve a Deus, mas Deus fala, para, você vai, não serve. O Evangelho de Jesus Cristo não consiste em apenas frequentar cultos nos finais de semana. O Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que simplesmente fazer uma visita periódica na igreja. O Evangelho de Jesus Cristo é quando eu entendo que eu já sou pecador por nascimento, que o homem já é mau desde o seu nascimento, e de repente eu entendo isso. Como? Pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de nos convencer disso. Senão a gente passa anos na igreja achando que está salvo, inclusive. Foi isso que me perturbou esse final de semana. Porque a gente acaba entendendo que homens falam, Senhor, mas eu preguei no seu nome, eu profetizei no seu nome. Como assim o Senhor não me conhece? Eu acabei percebendo isso aí, que a gente pode estar participando de liturgia de culto, a gente pode estar aqui pregando, a gente pode estar aqui ceando, a gente pode estar aqui participando, e mesmo assim não está com o coração com paixão por Ele. Não ama. Ele vai dizer que aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Quem é que me ama? Aquele que tem os meus mandamentos. E quem quer ter, os conhece. E o que guarda, pratica na sua vida diária. Aleluia, Deus. Isso é que é ter e guardar. Então não tem nada a ver com frequentar culto. Não tem nada a ver com a roupa longa. Não tem nada a ver com usar ou não maquiagem ou brinco. Tem a ver com permitir que o Espírito Santo aniquile a nossa natureza que é carnal e pecadora. O reino de Deus é chegado em nós. A primeira pregação de João Batista foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus então ele é batizado, e o primeiro sermão de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quantos acreditam que está próximo o reino dos céus? Quantos acreditam que Jesus está vindo
vindo aí mesmo. A Bíblia fala que ele é vindo com milhares dos seus santos. Agora a grande questão é de que lado nós estamos hoje e de que lado estaremos se Jesus voltar. Glória a Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você se tornou uma nova criatura? Você se tornou uma nova pessoa? O seu caráter está sendo mudado pelo Senhor. Jesus está destruindo a sua natureza carnal e diabólica. Está inaugurando o reino dele dentro de você. Você começou tudo de novo? Nós precisamos fazer essas perguntas para nós. A que distância eu estou do Senhor? A quilômetros de distância ou estou próximo do Senhor? Aleluia a Deus. Ser nova criatura não é uma opção, não é uma sugestão, não é talvez eu vou ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura é uma ordem, ser uma nova criatura é uma regra, é uma realidade. Aceitar Jesus, sem aceitar tudo de Jesus, não aceitou ninguém. Você até aceitou a ideia, mas não aceitou todo o conceito de Jesus. Eu pude perceber que todos os discípulos tiveram uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Eu gosto de um camarada chamado Simão, o Zelote. Simão o Zelote, ele fazia parte de um grupo de milicianos que era contra o governo de Roma contra Israel. Israel estava sendo escravizada no período de Jesus. E então Roma escravizava Israel. E se levantou cerca de 400 a 600 homens. Irmão Zé Carlos, agora você pergunta quem sabe mais de Bíblia do que a gente. Se levantou cerca de 600 homens com um grupo de militantes. E disseram: nós não aceitamos a escravidão de Roma. Nós vamos no nosso próprio braço vencer esse povo. E agora esse cara pegou uma espada e começaram a querer meter a faca nos romanos. Só que o que me chama a atenção é que quando eles matavam um soldado romano, vinha a tropa romana e matava 100 judeus. Jesus então vem e chama Simão Zelote, um dos líderes daquele grupo. E agora Jesus vai dar uma nova ideia para eles ganhar a guerra. A ideia para você ganhar a guerra não é furando ninguém de faca. A ideia para você ganhar a guerra é orando ao Senhor. Batalhas vencidas em oração. Agora Deus vai dar uma nova direção para aquele camarada. O camarada que antes metia a faca nos romanos vai orar para que o reino do Senhor se estabelecesse dentro dos Israel. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Outro meio de ganhar guerra. Jesus mostrou para Simão que havia um império muito mais perigoso do que o Império Romano. Havia um império muito mais violento do que o Império Romano. O Império das Trevas. O Império das Trevas é aquele que escraviza o homem de geração após geração. Escravizou o homem no Éden, fez o homem refém do pecado. Por causa disso o pecado entrou no mundo. A raça humana se multiplica desordenadamente. Deus então manda juízo para a raça humana. Destrói quase toda a raça humana, mas poupa Noé e mais 7 pessoas. Então a raça humana de novo tem uma nova chance, mas afunda no pecado de novo. Agora a raça humana vai entrar até Ló. E Sodoma e Gomorra estava prostituindo as suas vidas. Uma vida devassa, uma vida prostituta, uma vida enganosa, onde a verdade de Deus caiu por terra e o demônio proliferou. Jesus então manda juízo para Sodoma e Gomorra. Faz fogo do céu cair e destruir aquelas cidades. Só que não resolveu o problema do pecado, que agora a civilização aumenta e o pecado está lá. Abraão foi refém do pecado. Davi foi atingido pelo pecado. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, foi atingido pelo pecado. Sansão, o homem mais forte da Bíblia, foi vencido pelo pecado. Isso nos dá a entender que nós não venceremos o pecado com a nossa habilidade, com o nosso contatinho.
com o nosso conhecimento, com a nossa frequência de culto. Nós só venceremos o pecado pelo Espírito Santo de Deus. Verdade, Jesus. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Meu Deus. Você tem o Espírito Santo? Aleluia. Amém, Senhor. Você quer ter o Espírito Santo? Amém. A primeira pergunta: você tem? Se você vasculhar o seu interior, tem pelo menos vestígios do Espírito Santo aí? Se tiver vestígio, é suficiente para Deus fazer o milagre. Glória a Deus. Se não tiver nada, do nada Deus faz tudo. Aleluia. E se você estiver cheio do Espírito Santo, esse é o momento de você glorificar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Agora. Aleluia. Pai Santo, aqui está a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, propriedades exclusivas do Senhor, que o Senhor trouxe até aqui nessa noite, meu Pai. Eu não sei como se encontra a vida de cada indivíduo que entrou aqui nessa noite, mas eu sei que a tua palavra diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós voltamos o nosso coração para o Senhor nessa noite, entendendo, ó Pai, que estamos envolvidos em tanta coisa, que estamos nos esquecendo do Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, para compreender que o Senhor vem, e o Senhor só vai buscar quem tiver o Espírito Santo sobre a vida dele. Meu Pai, nos ajuda a não ser só frequentadores de culto. Tem misericórdia de nós. Não permita que passemos a nossa vida sem conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é a nossa esperança. Conhecer o Senhor é a vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheça a Deus como o Senhor e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Nos ajude a te conhecer diariamente. Nos ajude a desapegar daquilo que é material e nos apegar ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, a escolher o Senhor diariamente e que a nossa vida reflita a presença do Senhor. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós a glória do Senhor. Que as pessoas olhem para nós e sintam paz com o Espírito Santo. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós a presença do Teu Espírito Santo. Jesus, mude a nossa vida, transforme a nossa vida. Não permita que a gente viva um evangelho de farsa, um evangelho medíocre, um evangelho pobre, um evangelho fingido, mas que a graça do Senhor, mas que a graça do Senhor se apodere desses jovens, se apodere dessa juventude, se apodere das nossas vidas, para que através de nós, drogados sirvam ao Senhor, prostitutos sirvam ao Senhor, adúlteros sirvam ao Senhor, homossexuais sirvam ao Senhor, para que através de nós, toda essa sociedade reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu oro crendo, Senhor, que nós seremos a geração que influenciaremos outras vidas a se converter a Ti. Eu oro agradecendo por essa oportunidade, Jesus, que o Senhor me dá, que está rasgando o meu coração diante da presença do Senhor. Nós escolhemos a melhor parte, a qual não nos será tirada. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. Só existem dois lugares para se estar: na presença ou fora dela. Você está dentro ou você está fora? Na presença. Eu não estou falando da igreja. Eu não estou falando de frequência. Eu estou falando de permitir que o Espírito Santo mude a nossa vida. Mude o nosso caráter. Mude o nosso comportamento. Outras pessoas se aproximarão de nós para beber da água. O apóstolo Paulo falou exatamente isso. Aquele que está em Cristo precisa ser nova criatura. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor o coração de cada um de nós. Eu louvo a Deus, que é o mediador entre nós e
E o Senhor, que tem nos chamado, que tem nos separado, que tem feito em nós e de nós novas criaturas. Que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de cada um de vocês. Eu devolvo a palavra no início do culto e as palmas que eu vou. Senta só um pouquinho, realmente Deus usou tremendamente esse irmão de saber. Precisamos realmente, irmãos, mostrar para o mundo aí que nós somos realmente novas criaturas. Engraçado, essa mesma palavra ontem, né? Assim, o versículo que ele deu aí, falei com os homens aí embaixo ontem, nós tivemos umas pinceladas aí sobre o batismo, né? Tem algumas pessoas que estão aí caminhando, precisando passar pelas águas batismais. E nós falamos sobre a nova criatura. E Deus confirmou tudo aqui nessa noite. Aleluia! E uma das coisas que nós notamos muitas vezes, nós falamos ali ontem, que as pessoas não estão valorizando o derramamento de sangue do Senhor Jesus. Não estão valorizando a ceia que o Senhor deixou, que é tão preciosa para nós. E tem pessoas que elas não estão valorizando. E eu creio que a partir de hoje você vai valorizar mais. Se você é realmente nova criatura de Cristo Jesus, você vai ter desejo de tomar a ceia, de estar em comunhão com a igreja, com o Senhor Jesus. Só tem um meio de ter comunhão com Cristo e com a igreja é quando nós fazemos parte da ceia do Senhor. É a ceia do Senhor, é o corpo dele, é o sangue dele derramado. Deus abençoe o nosso conforto. Aleluia, bastante de cama, né? Diz o Senhor Jesus, Ele me batizou nessa noite, meu irmão. E vai batizando muito, muito para a glória dele. Porque no passado você sabe o que você é. Ninguém dava valor para você, meu irmão. Ninguém dava. Eu não te conheci, mas o Senhor te conhece. Te conheceu e te conhece. Mas graças ao Senhor, com você não é criatura, você vai impactar muita gente para também mudar de vida. Aleluia, Deus. Continua assim, meu irmão. Aleluia. Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. Oh, o Senhor é bom. Deus é lindo, igreja. Irmãos, quando eu vejo na época, como eu era também no passado, não vou falar aqui, vai tomar muito tempo. Para hoje estar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. Só Jesus faz isso. Só Jesus pode fazer isso. Ser humano. Quero agradecer aqui cada irmão. Quero agradecer os jovens, né? Por estarem realmente fazendo de tudo para ajudar a obra de Deus. Falhas todos nós temos. Não tem jeito não. Você não vai ter falha. Uma palavra, só rapidinho falando aqui, que me chama a atenção também. O jovem rico, quando ele chegou para Jesus, perguntando o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. A primeira palavra que Jesus falou para o jovem, o jovem falou assim: bom mestre, você, por que você me chama bom? Bom só Deus. Jesus, como ser humano, ele não considerou que ele era bom, para nos dar exemplo que todo ser humano vai. Está entendendo? Ainda que Jesus não pecou, mas como ser humano ele falou isso justamente para mostrar para mim e para você que nós realmente não somos bons. Bom mesmo, porque faz o homem melhorar é só o Espírito Santo de Deus. Quando ele é nova criatura, o Espírito Santo habita nele, melhora a vida dele, e ele tem momentos que ele seja bom, na verdade. Meu filho quer uma palavra, vem, Júlia. Super folgado, graças a Deus. Deus foi mamado por ele, tem ajudado muito, Deus é maravilhoso. Sempre alegre o nosso Deus. Uma vez, Fiquei muito alegre com o culto de hoje. Mas Deus sabe para mim não vai ser melhor. Jesus falou muito conosco hoje. Jesus está nessa palavra mesmo. Foi muito maravilhoso. Fiquei muito alegre com os irmãos. Agradece todos os jogos. Você vem e Deus vai nos ajudar. Amém. Nosso irmão conhecer mais no ano que vem. Para o ano que vem conhecer. Amém. Essa palavra foi para nós. Você sabe a palavra.
Nós possamos mudar mesmo. E agradeço todo esse irmão da igreja também. E continuar orando pelo nosso grupo, para que nós possamos crescer. Mas agradeço pela oportunidade. Jesus vai usar junto para pregar aqui. Amém. Deus está usando para pregar com essas vidas. Bom, irmão, Jesus fez na vida desses filhos, só eu e minha esposa e Deus que sabemos. No passado 5 médicos, tive que cuidar deles, 5 médicos, sem mentira. Ele que cuida. O William está lá hoje tomando posição da igreja lá na Espírito Santo. Ele que é o sonofasta lá. De vez em quando ele me entregar também. Eu creio que Jesus usa. Amém? Então, irmãos, olha, vamos, eu creio que essa palavra hoje falou com ódio para você, que falou para mim. Todos vocês, vamos de pé, vamos orar. Deus abençoe todos vocês que vieram essa noite. Volta sempre, vai ser um prazer para nós. A prova é aqui. Deus abençoe todos. Às 9 horas da manhã nós teremos escola bíblica. Não esqueça, 9 horas da manhã. Muitas pessoas nós estamos fazendo casa, a escola bíblica, o melhor culto, irmão. Chama escola bíblica, porque a gente aplica a palavra. Hoje você vai contar o crime, um versículo da Bíblia, é difícil de responder. Aí no meio da escola bíblica, como é que aprende? Vem para a escola bíblica, se vocês vêm e tem alguma. Às vezes você acha que tem dificuldade, às vezes, né? Você pode ter certeza, meu irmão, Deus vai tirar essa dificuldade e vai trazer você para ouvir a palavra. E nós vamos aqui também, se você tiver com dúvida, nós vamos fazer de tudo para tirar essa dúvida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então. Aleluia. Eu estou vibrando de alegria. Graças a Deus. Quando eu vi essa igreja ontem, cheia, hoje, graças a Deus, ela também está. Um número de pessoas boas, graças a Deus. Isso do passado, que a gente tinha eu, minha esposa e uma irmã só. Às vezes eu chorava, irmão, caladinho. Cheguei para lá, pastor Adeleu, pastor, acho que eu estou pensando em entregar essa igreja, o conselho da igreja, o conselho de uma igreja não mais conta. Eu não estava aguentando mais de ver a igreja vazia. Mas aí o Senhor, eu posso responder, ele acredita na gente. O Senhor depois não usa cara, persevera, Deus vai mudar. Aleluia. Deus tem mandado, irmãos, graças a Deus, tem mandado irmãs valorosas para nos ajudar, tem mandado jovens valorosos para nos ajudar, graças a Deus. E eu tenho certeza, irmão Roger, que coisa grande vai acontecer. Tomara que Jesus volte essa noite e nós vamos com ele lá para agora, vai ser melhor ainda. Amém. Meu Deus, vamos sair daqui. Aleluia, Jesus. Nós estamos impactados pela tua palavra, Senhor. Falou profundamente para nós nessa noite. Que nós realmente, Pai, vamos mostrar para o mundo que nós somos novas criaturas, Senhor. Glória a Deus. Isso vai nos usar esses moços, essas moças, senhoras, senhores, para realmente mostrar a diferença, Pai, para as pessoas. Uma diferença realmente que impacta as pessoas. Uma diferença que realmente, meu Pai, mostra o amor, mostra o amor pelas pessoas, pelo mendigo, pelas pessoas, meu Pai, que estão aí precisando. E que as pessoas estão precisando, meu Pai, de uma libertação. De misericórdia, liberta elas. Tem misericórdia, Pai, nós oramos em nome de Jesus e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Recebe então a bênção apostólica. E agora, irmãos, que a graça e o uso de Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja hoje e para sempre, com toda a igreja do Senhor, os irmãos digam amém. Deus abençoe a todos.